No Rio de Janeiro, por exemplo, a data foi lembrada em alguns dos cartões postais da cidade com a presença de autoridades de mais de 14 países. Cristo Redentor, Arcos da Lapa, Estácio de Sá e Castelo Fiocruz ficaram iluminados na noite desse domingo. Agências das Nações Unidas e organismos internacionais defenderam a mobilização urgente contra a insegurança alimentar, que afeta 828 milhões de pessoas no mundo e que cresceu nos últimos anos. Eles também alertaram para a importância de garantir o acesso de toda a população a uma alimentação saudável, com feiras paralelas, inclusive. O tema da campanha desse ano é não deixar ninguém para trás. Melhor produção, melhor nutrição, melhor ambiente e melhor qualidade de vida. O evento foi realizado pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO, pelo Centro de Excelência contra a Fome do Programa Mundial de Alimentos, o Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola e o Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura, IICA, além de contar com diferentes parceiros. Mas será que a gente tem muito a celebrar nessa data? Quem me ajuda a responder essa pergunta está conosco ao vivo, direto do Rio de Janeiro, é a Aline Cesac, que é oficial de comunicação da FAO Brasil. Aline, boa tarde, seja muito bem-vinda, é um prazer falar com você. Boa tarde, muito obrigada pelo convite, a todos os ouvintes também, Sara, um prazer estar aqui com vocês. Maravilha, a gente que agradece. Agora a gente já começa, trazendo essa reflexão aí em forma de pergunta. A gente tem mais motivos para comemorar ou se preocupar, Aline? Então, a gente vive um cenário muito difícil, um contexto muito desafiador, onde nós temos hoje, o último relatório da FAO mostrou 828 milhões de pessoas em situação de fome no mundo, 3,1 bilhões de pessoas que não conseguem ter o acesso a uma alimentação saudável. Então, sim, esse é um dado para a gente se preocupar. E o Dia Mundial da Alimentação, como você colocou muito bem, vem nessa linha, de gerar uma conscientização global para que a gente consiga transformar os nossos sistemas agroalimentares pensando em como resolver esse problema e esse contexto desafiador. Com a pandemia, muitas das lacunas dos nossos sistemas foram expostas, então agora é o momento da gente traçar novos rumos, pensar novas alternativas e soluções para realmente ter o que comemorar nos próximos anos, a redução da fome. Sim. Aline, esse direito humano básico, ele está inclusive expresso aí, segundo os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, Fome zero e agricultura sustentável. Onde que a gente está falhando e precisa aprimorar ainda para cumprir com esse ponto? Então, muitos fatores externos contribuíram, na verdade, para que esse número aumentasse. Então, a gente tem um contexto, assim, esse cenário do que a FAO chama de tempestade perfeita. A pandemia de Covid-19, os choques climáticos em muitos lugares do mundo, os conflitos armados acabaram, então, contribuindo para o aumento desses dados, desses números, para que os países freassem o avanço para acabar com a fome. E a gente, assim, acho que a pergunta de $1 milhão é quando isso vai mudar, A gente não tem essa resposta porque realmente depende desses fatores. Mas a vontade política é muito importante. E todos os atores têm que trabalhar juntos para que a gente consiga, então, ter um cenário mais positivo. Também uma questão importante é que, com o início da guerra da Rússia contra a Ucrânia, o preço dos alimentos disparou. Então, o Food Price Index, o índice da FAO, que mede o preço dos alimentos em relação à cesta básica de alimentos, alcançou o seu maior índice em 32 anos. Então, em fevereiro de 2022, a gente viu esse índice bater o seu recorde. Isso também é bastante preocupante. Então, a gente precisa, para além de que desses fatores externos que a gente não tem controle, também de vontade política para fatores de proteção social, onde a gente consiga devolver a renda das pessoas que foi muito comprometida também durante a pandemia, para dar a elas condição de se alimentar de maneira digna, de maneira saudável, para que elas consigam recuperar essa situação de segurança alimentar. Pois é, você comentou sobre a pandemia, que agravou ainda mais esse problema. A gente já conseguiu agora, depois desse período pós-pandemia, voltar aos patamares de antes em relação à insegurança alimentar ou não? Essa questão da guerra da Rússia com a Ucrânia acabou piorando todo o cenário que já vinha começando a andar de alguma forma melhor? Não, a guerra da Rússia contra a Ucrânia realmente foi bastante devastadora, para alguns países, principalmente por conta dessa questão do aumento dos preços, A Rússia e a Ucrânia são grandes exportadores de trigo
para várias regiões do mundo. Então, isso com certeza contribuiu de forma significativa. O último relatório da FAO ainda não traz os dados do impacto da guerra, porque os dados contabilizados são do ano passado. Então, a gente consegue ter uma projeção, mas ainda não tem efetivamente esses dados. Mas sim, é possível dizer que isso gerou um impacto. E é muito importante o trabalho das Nações Unidas também, que o próprio secretário-geral, Antônio Guterres, vem fazendo no sentido de trabalhar com os países para que a alimentação não seja comprometida nesse tempo. Então, a gente entende que várias sanções acontecem, mas para quando a gente fala de alimentação, né, o olhar tem que ser diferente. Então, a ONU vem trabalhando também nesse sentido para a gente continuar garantindo que o alimento chegue de forma justa para todas as pessoas. Certo, Aline. Para finalizar, comenta um pouquinho, né, sobre esse evento, esse marco aí que foi organizado pela FAO no Rio de Janeiro ontem, né? Por que é importante esse tipo de iniciativa e reflexão e como que vocês avaliam aí esse evento que contou com diferentes países, inclusive, participando, né? Como a gente viu aqui. Isso, nós tivemos a participação de 14 países que estão também aqui no Rio de Janeiro para participar do Fórum do Pacto de Milão. Foi um momento muito importante e apesar de a gente não ter muito o que comemorar porque os dados são ruins, a gente teve um momento muito oportuno de reunir atores de diversos setores para gerar essa conscientização de que apenas uma ação conjunta é capaz de transformar esse cenário. Então, nós tivemos setor privado, governos, tanto a Prefeitura aqui do Rio também esteve conosco, né, muito comprometida com o Dia Mundial da Alimentação. Nós tivemos também a academia, né, a sociedade civil e os próprios indivíduos, né? É um convite para que todas as pessoas façam a sua parte no seu dia a dia, mudem a maneira de consumir os seus alimentos, reduzam até a perda e o desperdício também, para que a gente possa gerar essa ação, né? Que a gente tenha a possibilidade de ter novos rumos com essa cooperação global. Então, a gente fez um evento no Rio de Janeiro, aqui no Cristo Redentor, que foi muito bonito. Acho que eu até vi que vocês passaram as imagens, foi muito legal. É por isso que eu acho que traz essa mensagem de esperança, né, de que é possível. A gente acredita, a FAO acredita que no Brasil é possível a gente mudar esse cenário. O Brasil já fez isso, tem as ferramentas e tem o conhecimento para alcançar novamente Fome Zero. Então, essa é a mensagem, né? O DMA vem nesse sentido de trazer esperança de que é possível, de que a gente não pode desanimar e que todos os atores, todas as pessoas têm um papel a cumprir para que a gente possa efetivamente transformar os sistemas alimentares. É isso aí, vamos acreditar. A Aline Cesac falando em nome aí da FAO Brasil. Obrigada mais uma vez pela sua participação e um bom evento aí para vocês. Eu que agradeço, estamos à disposição e um ótimo dia a todos. Para você também.